Vamos chamar o Denis já, né? Vamos aqui a Heloísa. Vamos lá, Guilherme. Já sobe o Denis aqui, que agora a gente vai falar com um quase doutrinado do Olavo de Carvalho. Na verdade, ele olha onde ele está, olha onde ele está. Olha que coisa ruim. Ele está falando diretamente da praia. Com fundo de bananeiras aqui. Gente. O Denis Russo, só explicar para o pessoal aqui, o Denis ele frequentou o curso online de filosofia do Olavo de Carvalho para fazer uma matéria na revista Época, né, Denis? E tem vários nuances aí que ele desvendou, só que o que ele nunca conseguiu foi falar diretamente com o professor. É isso, Denis? Obrigado por estar com a gente, viu? Boa tarde a vocês. Foi isso, eu nunca consegui falar com ele, não. Eu fiquei matriculado no seminário de filosofia do Olavo de Carvalho quase 4 meses para escrever uma reportagem para a Época e também para entender, né? Foi bem na época da vitória eleitoral do Bolsonaro, nada estava fazendo sentido para mim. A onda de desinformação, eu achei que ia me dar um insight sobre o que diabos que estava acontecendo nesse país, né? Eu passei alguns meses lá, a intenção era conversar com ele, inclusive planejei ir para os Estados Unidos para encontrá-lo, mas ele nunca teve nenhuma intenção, ele nunca manifestou nenhum desejo de me atender. Ele me atacou só, né? Ele me atacou muito frequentemente pelas redes sociais quando soube da intenção da matéria e foi muito bem sucedido no ataque. Eu tenho bastante certeza que os ataques repercutiram muito mais do que a reportagem. Nossa. Bom, boa tarde aqui para o Denis, foi meu colega lá na Abril, andava de bicicleta até o trabalho. Ainda anda, Denis? Eu tô num momento em que eu tô pedalando pouco, mas uma das minhas resoluções de fim de ano é voltar a pedalar mais em 2022. Opa. Faz um tempão que a gente não se vê pessoalmente. Olha, eu digo para vocês que o Denis é um jornalista talentosíssimo, sou fã dele desde a época da Super Interessante. E a matéria que ele fez com o Olavo é imperdível, porque ele entra no curso lá de forma anônima e acaba escrevendo sobre o curso. Para vocês terem uma ideia, a reação do Olavo foi tão furibunda. Eu abri aqui... Denis Russo, seu bosta, onde foi que eu pedi censura à imprensa? Era assim que ele passou a se referir ao Denis. Denis, o que eu queria te perguntar é uma coisa que está perpassando esse programa todo sobre o Olavo. Você acha que o Olavo, de fato, tinha estofo intelectual? Vai sobreviver à sua morte, à obra dele? Tem legado? Eu acho, Sinara, que ele tem legado, sim, mas não é a obra filosófica que vai sobreviver. Eu acho que... Bom, talvez... a sensação que eu tenho é que o que ele faz é muito parecido com o que se faz numa madraça do Afeganistão. É um trabalho de radicalização política. O que ele fez foi, de certa forma, juntar um grupo e criar um clima em que quem pensasse diferente fosse excomungado, fosse expulso. Eu não acho que Olavo foi fundamental para a eleição de Bolsonaro. Eu acho que ele é mais consequência do que causa disso tudo que está acontecendo no Brasil. Mas eu acho, sim, que ele tem uma influência muito grande sobre o jeito de pensar desse país nesse momento. E eu acho, sim, que tem muita gente que foi, de certa forma, moldada pelo jeito de pensar dele, e essas pessoas continuam aí, e esse legado não vai embora tão cedo, não. Acho que permanece. Ô, Denis, eu estava falando mais cedo aqui com o Rová, inclusive, eu vejo assim muito, pelo que eu já li, inclusive da reportagem que você fez, que é um texto primoroso, né? O que eu vejo muito é que o Olavo fez um empoderamento dos idiotas, né? Ele pegou um monte de gente que muitas vezes não sabia muita coisa, ou sabia superficialmente alguma coisa, e jogou através de um discurso de ódio ali. E, inclusive, você fala que no começo, o curso, né? Ele tinha uma atitude muito religiosa, inclusive no curso ele prega a questão critica a teoria de evolução do Darwin, né?
como é que você vê, você que estava lá dentro, como é que as pessoas se comportam, né? As pessoas já têm uma predisposição a isso ou a narrativa dele realmente convence? Plínio, a sensação que eu tenho é que a palavra-chave para entender esse apelo, não só do Olavo, mas do bolsonarismo como um todo, é ressentimento. E assim, eu vou dizer, até quando eu escrevi isso na época, isso foi muito polêmico, inclusive fui atacado à esquerda por isso, por dizer que nem todo seguidor de Olavo era um idiota. Porque eu realmente acho que não eram, porque nessa experiência de passar 4 meses colado neles, eu fiquei num esforço de conversar com as pessoas, eu conversei com muita gente, e é claro que conversei mais do que tudo online, encontrei gente intelectualmente sã e interessante, que já foi seguidor do Olavo. O Olavo faz muitos inimigos, né, por onde passa, né? Assim como o Bolsonaro, ele arruma briga, né? Ele vai, ele entra em contato com muita gente e vai gerando conflitos por onde ele passa, né? Agora, eu acho que tem gente inteligente, gente que entrou em contato com as ideias deles, gente que tinha ressentimentos na vida. E assim, a gente vive num país que é terra muito fértil para ressentimento, porque é um país injusto, porque é um país em que realmente as pessoas têm essa sensação de caramba, só se dá bem nesse país quem está mancomunado com alguém. É fácil acreditar nisso, né? E acho que ele teve um apelo muito grande para a gente, que não era necessariamente burra, mas que estava ressentida, estava com raiva. E daí esse discurso dele ressentido e de pôr a culpa nos outros tem um apelo enorme. Assim como eu acho que tem o bolsonarismo como um todo. E assim, tive ótimas conversas com gente, gente que foi tocada por isso, e certamente com muita gente que já foi tocada por isso em algum momento da vida, mas que deixou para trás, porque realmente, assim, para você fazer parte do olavismo, você tem que ter fidelidade absoluta, né? Você não pode ter nenhum tipo de dissidência com o líder supremo, né? Dessas pessoas vão ficando para trás. E agora eu vou dizer uma coisa, as pessoas, porque hoje é óbvio, né? Depois da notícia, muita gente me escreveu, falou assim, aí tá celebrando. E assim, eu vou dizer para vocês que não estou exatamente celebrando, não acho que a morte dele faça grande diferença agora. Eu acho que ele fez estrago, sim, nesse país, mas o estrago que ele tinha para fazer, ele já fez. Ele não era mais uma pessoa tão influente quanto já foi. E vou dizer para vocês que eu passei muitas horas da minha vida conectado com ele, né? Pelas redes sociais, olhando para a cara dele falar. E eu acho que eu posso dizer que, de certa forma, eu compreendo um pouco o apelo que ele tem. Ele é um sujeito, ele tem uma certa fragilidade. Ele tem, apesar de ser esse sujeito que fala essas coisas ultrajantes, que faz maldade o tempo todo, e que provavelmente causou mortes e ajudou a enfiar o Brasil nesse momento terrível, né? Que a gente vai passar décadas e décadas para se livrar disso. Mas ele tem uma certa humanidade, né? As imperfeições dele são tão óbvias. É tão claro as limitações dele. E eu acho que muito do apelo dele vem dessa sensação de humanidade, de ser um sujeito, de ser tipo que nem o meu tio que fala bobagem no almoço tio de do domingo, pavê, mas que é meu tio, sabe? E eu acho que tem muito disso. Sem dúvida, assim, muito senso comum, né, Denis? Ele apelava muito ao senso comum como arma de sedução, né? Dizer que o cigarro não faz mal, que a Pepsi tem fetos de sei lá, de seres humanos, aquelas maluquices. Agora, você chegou a ler os livros dele? Tem alguma coisa que preste naquilo? Assim, ele não é exatamente um analfabeto. Os livros dele são envolventes. Ele tem algum estilo. Assim, não tem nenhum estofo filosófico. Eu não sou a pessoa para julgar isso. Não sou filósofo. E começa a reportagem dizendo isso.
mas não tem nenhuma profundidade as ideias dele, são ideias que, né, rasas. Mas eu li vários livros deles durante esse período, não foi só ir para o curso, né, porque o curso é um encontro semanal. Eu li vários livros dele e passei muito tempo nas redes sociais dele. Assim, não são. E assim, os dois livros que fizeram sucesso são livros em comum, são livros de grande apelo popular. São dois livros que você olha a lombada deles, um deles chama Idiota, o outro deles chama Imbecil. São xingamentos, né? Na verdade, é o imbecil coletivo e como é que é? Tudo que você precisa saber para não ser um idiota. E assim, são livros que te dão tem uma sensação de feel good, uma sensação de o cara tá pondo a culpa e tá me ajudando a aliviar minha raiva, o meu ressentimento. E ele faz isso com competência, com habilidade. Eu li, ele fala muito que o livro mais filosoficamente importante dele chama A Teoria dos Quatro Discursos, sobre o Aristóteles. Eu li esse livro, é um livrinho. Para vocês terem uma ideia da figura que é o Olavo, esse livro que ele diz que é o livro filosoficamente mais importante dele, mais de 2/3 do livro, não lembro se 2/3, mas certamente mais da metade do livro, é um pós-fácil, que não fala nada sobre Aristóteles e que é um ataque pessoal ao parecerista de alguma instituição científica, que eu não lembro qual era, que tinha rejeitado esse trabalho dele. Então, assim, o que move ele é a raiva e o ressentimento. Nunca foi algum interesse filosófico profundo. E, assim, muito da obra dele não é exatamente uma obra filosófica, e é essa teoria da qual a gente ouve falar muito, que é essa teoria do marxismo cultural, essa ideia de que a esquerda está dominando o mundo através do domínio da cultura. Né? A esquerda domina a universidade, domina a imprensa, domina as editoras, domina a televisão, domina a indústria cultural, e é assim que todos estamos virando comunistas. Essa ideia não tem nada de original. Isso eu fui descobrir depois da matéria, conversando com um teórico, com um especialista do Rio, o Eduardo Costa Pinto, acho que ele é cientista político. Ó, Francisca está aparecendo aqui. Tô vendo aqui, fofinho. Oi, belezinha. O que você está fazendo no celular? Eu estou dando uma entrevista, agora eu não posso conversar. Mas o que o Eduardo notou é que ele repete, quase ipsis literis, a obra de um americano dos anos 80 chamado William Lind, que liderou um movimento que eles chamavam de paleoconservatives, os paleoconservadores, e que era basicamente essa ideia, assim, a Guerra Fria tinha acabado de terminar nos Estados Unidos, os militares americanos precisavam de um novo inimigo, e o William Lind começa a escrever essas coisas. Assim, você vai ver a obra do Olavo, não tem nada de original, ele está repetindo aquilo que já foi feito, que já foi dito, em parte financiado pelos militares americanos, e as ideias do Olavo, elas são idênticas às ideias dos militares brasileiros. As pessoas falam, não, tem que os militares radicais, os militares moderados. Cara, moderados ou radicais, todos eles concordam com as ideias do marxismo cultural. Os militares brasileiros acreditam nisso. E é por isso que o Olavo é um sujeito que era super bem-vindo no quartel e que ia lá dar palestra. E você ouve, o Vilas Boas é tido como um dos militares moderados, né? Você ouve o Vilas Boas falar sobre... o Vilas Boas é igualzinho o Olavo. Ele fala que o problema da devastação da natureza é culpa dos ambientalistas, que a homofobia é culpa dos gays... e ele inverte todas as culpas, tem um encaixe muito grande entre o pensamento militar, e chamar de pensamento já é uma generosidade minha aqui, mas tem uma ideologia aí que já existia e que existe há muito tempo, e que está disseminado por todas as alas das Forças Armadas brasileiras, não só entre os chamados radicais. Ô, Denis, você tocou numa questão, em algumas questões, na verdade, que eu queria que você amarrasse essa ideia para a gente. Que tem a questão de que o Olavo começou com uma doutrinação religiosa que fala como os militares
e tem esse linguajar típico do tiozão do churrasco, que é o estereótipo do Bolsonaro, né? É por isso que tudo isso se encontrou agora, em 2018, e junto com as ideias aí neoliberais que são defendidas pela mídia liberal, deram esse governo fascista. Eu acredito que esse é a grande contribuição do Olavo de Carvalho. Pois é, acho que você amarrou bem isso, Plínio, mas assim, eu não acho que foi o Olavo que nos levou para esse lugar. Eu acho que o Olavo ganhou relevância porque a gente foi para esse lugar. De todas essas ideias que você citou, acho que a que menos ressoa com o Olavo é o neoliberalismo, porque isso realmente, esse defeito ele não tem. Inclusive, ele acha que os banqueiros são comunistas. Ele acha que os banqueiros fazem parte do marxismo cultural. Mas eu acho sim que esse casamento entre esses fatores todos ajudam a entender onde o Brasil foi parar, e eles resumem bem isso que a gente chama do pensamento do Olavo. Esse pensamento super conservador, de origem religiosa, isso que ele chama de obra filosófica, basicamente é ele reclamando de um Estado cada vez mais laico. Isso era assumido no começo, quando ele abriu a primeira aula dele louvando Nossa Senhora. Ele percebeu que isso não ia levar ele longe, né? Porque isso, nos tempos laicos de hoje, não pega muito bem você falar de política começando louvando Nossa Senhora, né? Mas ele continuou com isso. Quando você vê para ele qual que é o tipo de país que ele acha um país decente, ele cita os exemplos dos países que deixaram o fundamentalismo se impor sobre a sociedade. Daí o caso da Polônia e da Hungria, né? Ele fala que são sociedades que deram espaço para o transcendente. E é muito isso que ele sente falta na modernidade. Ele se considera um crítico da modernidade, né? E, em grande parte, ele é um crítico do Estado moderno. O mundo que ele quer é o mundo medieval, é o mundo pré-moderno. Nossa Senhora! Nossa Senhora! A respeito do que o Denis falou... Olha só a culpa que eu fiz. De que o Olavo não era neoliberal. Estou querendo falar ali, ó. Ele quer mostrar a sopa que ele fez, que é uma sopa de açaí. Oh, que delícia, hein? Então, a respeito do que o Denis estava falando, que o Olavo não era exatamente o neoliberal, eu vou falar para vocês aqui, e quero que o Denis comente um pouco, o tweet que foi fixado pelo Olavo ou pela equipe dele por último, dia 1º de dezembro de 2021, que diz o seguinte: o capitalismo é padrinho e protetor do comunismo. A guerra não é entre capitalismo e comunismo, é entre cristianismo e comunismo, ou seja, ele chama a religião para dentro, né? Eu sempre chamei essa galera, Denis, de milicos do Senhor, né? Porque eles estão ligando, está tudo interligado, né? Total, é isso mesmo. E assim, isso é importante de entender, para entender o apelo dessas ideias. E para entender o apelo do bolsonarismo também, porque esse casamento do bolsonarismo com Paulo Guedes deu um bicho híbrido, e é claro que hoje em dia é tudo a mesma coisa, e Paulo Guedes sempre foi, né, um pinochetista, sempre foi um sujeito pouco apegado à democracia, mas Bolsonaro engoliu Paulo Guedes está lá, coitadinho, né, dentro dessa composição do governo. A crença mais profunda dessa turma, o ressentimento mais profundo dessa turma é o ressentimento contra a modernidade. E daí tem uma tendência aí das pessoas dizerem, não, tudo isso é culpa dos banqueiros, tudo isso é o neoliberalismo. O neoliberalismo é realmente muito influente para essa turma e é muito influente entre os militares brasileiros, né? Os militares brasileiros de hoje, eles se diferem muito dos militares brasileiros dos anos 60 nesse aspecto, só nesse. Os militares brasileiros dos anos 60, eles não eram neoliberais, né? Na verdade, eles eram nacionalistas, eles eram dirigistas, eles eram a favor de uma intervenção mais pesada do Estado. Teve aí uma certa lavagem cerebral. As pessoas dizem muito que os militares têm uma boa formação, né? Isso já não é verdade há muito tempo, né? As escolas militares perderam muita qualidade, não tem mais aquela tradição da engenharia militar,
O ITA continua sendo uma grande escola, até porque é uma escola independente e que forma não militares, mas os militares deixaram de ser aquele centro de saber técnico. Hoje em dia, os militares, o que eles têm é convênios com escolas de negócios, tipo a Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais, ou a FGV em São Paulo, e eles fazem uma versão resumida, uma versão diminuída de MBAs. Os militares brasileiros hoje estão totalmente doutrinados nessa ideia que você tem que reduzir o Estado ao máximo, a não ser a parte do Estado que eles mamam, né? Que essa parte eles consideram que fica de fora. Mas assim, Olavo não tem a ver com isso. Inclusive, aí está a grande diferença dele com os militares, né? Ele vive ofendendo e brigando com os militares, apesar dele ser super próximo deles, por causa desse aspecto. Eu ia avisar vocês antes que podia aparecer umas crianças aqui. Não, imagina, não tem problema, a gente está acostumado aqui, aparece sempre o Luca, filho do Rubão e da Dri, que são os titulares aqui do jornal que a gente está substituindo enquanto eles cuidam do Luca, que está doentinho. Ô, Denis, só para a gente fechar aqui, cara, eu vou fazer uma pergunta que você se fez quando você encerrou a reportagem há quase 3 anos. O que o Denis Russo aprendeu com o Olavo de Carvalho? Eu acho que eu aprendi muito, não sobre filosofia, mas eu acho que eu aprendi bastante, sim, sobre a doença do mundo de hoje, sobre o que está errado, por que a gente não consegue se entender, e por que a mentira dominou o mundo. E não que eu tenha descoberto uma saída para isso, não. Essa reportagem foi uma reportagem difícil para mim. Foi difícil sair dela. Porque primeiro que eu comecei a me perguntar para que mesmo serve essa minha profissão de jornalista. Porque eu fiquei lá 4 meses, escrevi a maior reportagem que a época já publicou, uma reportagem de quase 40 páginas. Uau. Quem é que leu? Quem é que lê 40 páginas na época? Quem é que ultrapassa o paywall? E fiquei vendo o apelo nas redes sociais que tem esse tipo de ideia ultrajante, esse tipo de ideia mentirosa e revoltante, né? E você fica pensando, cara, por quê? Por que eu passo meu tempo com esse trabalho minucioso de checagem, de conversar com quem pensa diferente de mim? E assim, eu não acho que é por acaso que o Olavo não quer falar comigo. Ele não quer ter contato com o contraditório. Ele quer, ou ele queria só alimentar as certezas que ele já tinha. E eu fico pensando, a gente está num mundo que não preza aprender, não preza o diferente. E eu acho que isso ajuda muito a entender o buraco que a gente veio parar. Eu acho que eu aprendi muito sobre isso participando do curso de radicalização política do Olavo. Denis, uma das críticas que o Olavo te fez naquele post do Facebook, que eu li há pouco, um trechinho, ele fala assim, que você, o tal Russo, não apenas posa de conhecedor de toda a obra do Olavo de Carvalho, mas de diagnosticador psicanalítico das minhas mais íntimas e secretas intenções. Ou seja, ele ficou bem incomodado com a análise que você fez da psique dele, né? O que exatamente? É curioso mesmo isso, ele ficou bem incomodado mesmo. É curioso, uma das coisas que me deixou feliz naquela matéria é que parece que eu realmente entrei na cabeça dele, ele ficou obcecado por mim por mais de um mês. Aliás, o dia seguinte que ele leu a reportagem, ele teve um jantar com o Bolsonaro, com o Steve Bannon, e voltou para casa desse jantar e ficou postando sobre mim e sobre a reportagem. Então, eu tive esse orgulho. Ele não aproveitou o momento de glória dele, porque ele estava realmente revoltado com o que ele tinha lido. Eu até, quando eu fiz isso, eu justifiquei ter feito isso, porque eu disse que eu estava seguindo os ensinamentos dele. Eu não vou me lembrar agora o termo que ele usa para chamar isso, né? Mas ele fala que a ferramenta fundamental de um filósofo é a subjetividade. Você não precisa conhecer tudo. Você tem que usar a sua própria subjetividade para julgar os outros. Então, quando eu me meto a diagnosticá-lo, eu faço essa ressalva. Vou usar aqui o que eu aprendi com ele para falar dele.
E realmente, eu acho que ele tem, sim, eu não sou psicanalista, estou brincando em relação a isso, não estou equipado para isso, mas eu acho que ele tem traumas muito profundos, eu acho que ele tem questões muito mal resolvidas. Ele fala muito sobre um episódio da infância dele, né? Ele fala frequentemente sobre uma sensação que ele tinha na infância de não estar entendendo nada. Ele ia para a escola e via as pessoas aprendendo e ele estava com uma sensação muito desconfortável de, cara, eu não entendo nada do mundo. E eu acho que o jeito dele se colocar no mundo é o jeito dele lidar com essa dificuldade, com esse trauma cognitivo, com essa questão cognitiva que ele tem, que ele teve. Eu falei isso nos meus grupos, as pessoas ficaram me xingando, dizendo que eu sou poliana, porque estava todo mundo celebrando a morte dele. Eu falei, cara, eu não estou vendo nenhum motivo para celebrar. Porque eu, honestamente, vejo mais razões para piedade do que para ódio dele, depois do tanto que eu fiquei perto dele. E assim, é claro que eu tenho que relativizar isso, porque ele é uma pessoa que causou muito mal no mundo. Mas assim, realmente, eu percebo que ele é um sujeito com dificuldades de lidar com as pessoas e que foi encontrando um jeito de lidar com essas dificuldades, que é um jeito tremendamente destrutivo para o mundo. Mas assim, ele não é Steve Bannon. Ele não parte de um projeto de poder. Ele parte de uma dificuldade de se entender no mundo. E por acaso isso ressoou numa época louca que a gente vive. Em qualquer outra época da humanidade, Olavo seria um sujeito irrelevante, que ninguém ia dar bola, ninguém ia ouvir. Entendi. Ele encontrou terreno fértil, né? Ele encontrou esse terreno fértil. Eu só queria complementar aqui sobre esse aspecto psicanalítico do Olavo, Denis, que sempre me intrigou. Eu até falava que era o filósofo do cupiroquismo, né? A obsessão dele de falar de cu e piroca. Desculpa aí, estou falando na frente das crianças. Desculpa. Eu estou com fone, ele não está sacando que eu estou conversando. Mas... Desculpa, pode repetir a pergunta? Não, assim, essa história dele ficar, né, cu, piroca, ele falava tanto dessa coisa, também existia uma fixação nele nisso. Eu me lembro de algumas postagens dele falando que teve um homem negro que queria transar com ele, que ele não quis transar. Ele também tinha essa parte sexual também meio problemática, né? Ele era muito provocador, né, e ressoava demais, né, os momentos, ele perdia... E assim, ele realmente é um sujeito explosivo e ele percebia que fazia sucesso quando ele começava a xingar. E eu acho assim, ele escreve muito, né? Ele é um sujeito obsessivo e realmente ele passa muito tempo escrevendo. Quando você começa, eu vou conhecer a obra do Olavo, é impossível, porque ele é um sujeito que passava os dias inteiros escrevendo sem parar. E realmente, assim, os defensores deles vão dizer, não, mas isso é uma coisa lateral da obra dele, que ele não fala tanto assim desses assuntos, mas que causa sensação quando ele fala. É verdade, mas ele gosta, né? Ele gosta dessa imagem, ele gosta da polêmica. Inclusive, uma coisa, eu tô vendo muita gente compartilhar o famoso tweet dele, em que ele promete lamber o cu do Caetano. Esse tweet é falso, viu? Esse tweet assim, é tão típico das coisas que ele fala que virou uma fake news popular. Mas mentira, ele nunca postou aquilo. Aquilo não veio do perfil dele. Aquilo veio de um perfil falso do Olavo. Por muitos anos o Olavo não teve Twitter. Ele fazia essa bagunça toda pelo Facebook. O Twitter dele foi lançado assim que o Bolsonaro foi eleito. Ele não tinha Twitter antes de Bolsonaro. Mas virou o lugar preferencial dele, né? O Twitter dele é um lugar que fazia muito barulho. E esse tweet específico do Caetano era um dos vários perfis falsos de Olavo que existiam antes do Olavo entrar no Twitter. Olha só. Muito bem. Ô, Guilherme. Guilherme. Você é parente do Guilherme Russo? Não. Não, o Guilherme Russo é jornalista também. Eu falei assim, deve ser porque o rosto, inclusive, é parecido, né?
A família russa é gigante, né? Chamar russo no sul da Itália é tão comum quanto chamar Silva aqui no Brasil. Então, talvez eu seja parente dele, mas não é da minha família conhecida, não. Ele é irmão da minha amiga, grande ilustradora, Ju Russo. Manda um beijo para a Ju, que tem anos que eu não vejo. Vou mandar um beijo para a Dirce Schneider aqui também. Excelente entrevista. Muito obrigado. Eu quero agradecer, viu, Denis, de ter se disponibilizado a conversar com a gente. E que papo delicioso. Eu ficaria aqui por mais tempo. Foi ótimo mesmo, muito bom. Todas essas histórias, que deve ter sido uma experiência surreal fazer esse curso de filosofia online. Obrigado aí. Fique à vontade para acrescentar o que você achar importante aí nesse final. Só agradecer, Plínio, Sinara, um prazer estar aqui conversando com vocês também. E na torcida aqui também pelo Lucão, ouvi as notícias pelo Twitter, espero que dê tudo certo. Bom, e que esse seja um ano diferente, né? Parece que começou diferente. Com certeza. Beijão. Obrigada, um abraço a todos. Um bom ano para vocês todos. Com a gente aqui. Denis, autor da reportagem, que é uma reportagem, o texto é delicioso, né, Sinara? Vale a pena ler, vale a pena, é muito bom. Da época que a Daniela Pinheiro estava na direção da Época, eles estavam fazendo uma revista muito diferenciada, né? Depois a revista até já acabou, inclusive. Pois é, então a gente vai terminando por aqui também essa edição do Fórum 11h30, aí, dedicado à memória do guru do Bolsonaro, Olavo de Carvalho. Sinara, obrigado, viu? Amanhã está de volta, né? Obrigada, gente. Obrigada a todos e todas. Obrigada, Plínio. E até amanhã. Beijão, gente. Tchau.